Olá, meus alunos do primeiro ano, estamos de volta. Bom, hoje nós vamos estudar sobre função inversa, certo? Então, vamos lá. Bom, o que seria função inversa, certo? Nós estudamos função afim, né? Função afim ela é representada por f de x é igual a ax mais b, certo? E o f de x é o que representa o nosso y, lembra? Então, o que é a função inversa? A função inversa é justamente o oposto ao f de x, a minha função f de x. E nós representamos, por f de x a menos 1, certo? É assim que nós representamos quando a gente se trata de função inversa, certo? Bom, como é que a gente determina uma função inversa? Então, o primeiro passo é inverter o papel das letras, como assim? Quem é y vira x e quem é x vira y, certo? E depois a gente tem que isolar a letrinha y, isolar a letra y, certo? Mas vocês vão entender melhor assim que eu trouxer o primeiro exemplo. Enfim, né? Em outras palavras, nas palavras mais bonitinhas do que eu acabei de falar, para encontrar, né, a função inversa, nós precisamos inverter as incógnitas, ou seja, como eu falei, trocar x por y e y por x, certo? E depois isolar a incógnita y. Então, nós temos aqui esse primeiro exemplo. Encontre a lei de formação da função inversa de f de x igual a x mais 5. Então, nós temos aqui essa função afim. E vamos encontrar agora a função inversa dessa função. Então, qual é o primeiro passo? Trocar. Quem é x vai virar y, quem é y vira x. Lembrando que f de x é o que nós chamamos de y, é a mesma coisa de y, certo? Então, vai ficar, né, y é igual a x mais 5, ok? Como eu falei, né, que f de x é igual a y. Então, aqui esse x agora vai ser o y vai ser aqui. E aqui agora vai ser o x, certo? Vamos inverter os papéis. Então, né, vai ficar, x é igual a y mais 5, certo? Agora que nós invertemos, vamos isolar y, certo? Vamos deixar apenas esse y aqui de um lado e os outros termos do outro lado. Então, o 5 está aqui somando, eu passo subtraindo, certo? Então, y vai ser igual a x menos 5, certo? Né? Aí, só deixando aqui mais bonitinho, é a mesma coisa, daqui para cá é a mesma coisa, a gente só deixou ele mais bonitinho. Então, y é igual a x menos 5. Então, qual a função inversa dessa função aqui? F de x igual a x mais 5, x menos 5, certo? Sempre quando a gente for fazer a função inversa de alguma função, a gente vai seguir esse critério, certo? Primeiro a gente vai inverter os papéis, né? Quem é y vira x, quem é x vira y, e depois a gente isola o y. Temos aqui mais um exemplo. Dada a função cuja lei de informação é f de x igual a 2x menos 3, qual será a lei de informação de sua inversa? Então, primeiro passo, nós sabemos que f de x é a mesma coisa de y, então a gente coloca y é igual a 2x menos 3, certo? Aí depois nós vamos inverter os papéis, certo? Então aqui tá, apenas coloquei o y, no lugar de f de x, eu coloquei aqui o y. Agora, o y vai tomar o lugar do x, e o x vai tomar o lugar do y, certo? Então, pronto, feito isso, agora a gente vai isolar o y. Nós temos que deixar o y isolado e os outros termos passam para o outro lado. Esse menos 3, né, a gente passa para o outro lado o quê? Somando. É isso? Então, vai ficar 2y é igual a x mais 3. Em seguida, o 2 que está multiplicando o y, ele passa dividindo, não é isso? Então, vai ficar x menos 3 dividido para 2 igual a y. Agora, só invertendo, né, para deixar ele mais bonitinho, né, y é igual a x menos 3 dividido para 2. Então, como o 2 está dividindo ambos os termos, tanto x como 3, então a gente pode dividir em duas partes, certo? Então, eu posso fazer y igual a x dividido para 2 menos 3 dividido para 2. E essa daqui é a função inversa da nossa função 2x menos 3, certo? Temos mais um exemplo aqui, f de x é igual a 3x mais 4.
Qual é o primeiro passo? No lugar do f de x, vamos colocar y, certo? Porque a gente já aprendeu nos vídeos lá de função afim que f de x é a mesma coisa que y. Então, primeiro a gente faz isso. Feito isso, a gente vai inverter, ó. Aqui vai virar y e aqui vai virar x, certo? Vamos trocar os papéis. Então, vai ficar x é igual a 3y mais 4. Aí agora, o que a gente faz? Isola o y. Y tem que ficar de um lado e os outros termos, ou seja, o x e os números, do outro lado. Então, tá mais 4, vai passar para o outro lado, menos 4. Então, vai ficar 3y é igual a x menos 4. Certo? Agora aqui, ó, o 3 está multiplicando, a gente passa dividindo, não é isso? Então, y é igual a x menos 4 dividido para 3. A gente pode parar por aqui, não é isso? Então, aqui é a função inversa da nossa função 3x mais 4. Porém, né, como os dois termos aqui, os dois numeradores, estão divididos por 3, então a gente pode sim colocar em duas divisões. A gente pode fazer y igual a x dividido para 3 menos 4 dividido para 3, certo? Bom, agora temos esse exemplo aqui. Seja f a menos 1, lembram que eu falei logo no início do vídeo? Quando a gente trata de função inversa, a gente vai representar dessa forma, f a menos 1, certo? f de x a menos 1. A função inversa de R em R, ou seja, o domínio são os reais e o nosso contradomínio também são os reais. Definida por f de x igual a 7x menos 3. Então, aqui nós temos o que? Uma função afim, não é isso? Então, f a menos 1 de 4 é igual a quanto? Então, nessa questão aqui, ela quer saber duas coisas. Primeiro, a gente tem que encontrar a função inversa, não é isso? Porque quer saber, ó, o f a menos 1 de 4. Para a gente saber o f a menos 1 de 4, primeiro a gente precisa encontrar o f a menos 1, ou seja, a inversa da nossa função. Então, a gente vai fazer primeiro a função inversa. Depois, a gente substitui o 4 no lugar do x, da nossa função inversa, certo? E aí a gente encontra a resposta para a gente descobrir aqui qual é a alternativa correta. Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo? No lugar do f de x, a gente coloca y. Então, fica y é igual a 7x menos 3, certo? E aí, feito isso, a gente inverte os papéis. Quem é x vira y, quem é y vira x. Então, vai ficar, ó, x, não é isso? A gente troca os papéis. X é igual a 7y menos 3. Ok? Aí, agora, nós temos que isolar o y. Então, vai ficar, ó, o menos 3, né? Tá subtraindo, passa pro outro lado aqui somando. Então, vai ficar x mais 3 é igual a 7y. Agora, pra gente deixar o y sozinho, ó, o 7 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, certo? Então, vai ficar x mais 3 dividido por 7 igual a y, certo? Ó. Aí, aqui eu mesmo só inverti, para ficar mais bonitinho visualmente, certo? Y é igual a x mais 3 dividido para 7, certo? Aí, aqui é a nossa função inversa, certo? Essa daqui é a nossa função inversa. Porém, ele quer saber quanto é f a menos 1 de 4, ou seja, a função inversa quando o meu x é 4. Então, aqui, ó, no lugar desse x, nós vamos colocar 4. E aí, a gente encontra o valor de y, certo? Que esse y aqui é o nosso f a menos 1 agora, certo, gente? Que nós calculamos, né? Nós encontramos a função inversa. Então, vamos lá, substituindo, então a gente faz, né? 4 mais 3 é 7, 7 dividido para 7 é 1. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Agora, vamos para mais um exemplo. Essa daqui tem um gráfico, né, bem bonitinho para a gente, diz o seguinte. Na figura abaixo está representado o gráfico de uma função real do primeiro grau. A expressão algébrica que define a função inversa de fx é. Então, ele quer saber qual é a função inversa, certo? Dado esse gráfico. Ele dá esse gráfico, então a gente vai ver, né, quem é a função, olhando para o gráfico, e depois a gente encontra a função inversa. Vamos lembrar aqui nossas aulas, né, de função afim. Como eu já falei, y é igual a x mais b, né? Essa é a nossa função afim. Quem é o b? O b, que é o valor sozinho, né, o solteiro, ele fica onde? Na linha
vertical, ou seja, no eixo de Y, no eixo que está em pé, ó. É sempre o valor que toca o gráfico. O gráfico é essa reta aqui, né? Isso, ó. Nesse caso aqui, a reta, a gente tá vendo que ela tá crescendo, é uma reta crescente, né? E o gráfico, quando ele toca em Y, o número que ele toca em Y, a gente sabe que é o valor de B. Lembram isso? Então, o B a gente já sabe que é 1, ó. Tá dizendo aqui, ele tá tocando em 1. Então, B é 1. Falta a gente encontrar o A. É isso, quando a gente encontra o A, a gente já encontra a função. Quem é o A? O A é o coeficiente angular, que é o valor que namora o X, né? Eles andam sempre ali grudadinhos. É o valor que namora o X. E o A, como é que a gente encontra o valor de A? Né? A gente encontra ele, que é o nosso coeficiente angular, por taxa de variação, né? Isso, delta Y sobre delta X. Ou seja, Y final menos Y inicial dividido por X final menos X inicial. Certo? Quem é esse X final, esse X inicial? Y final, Y inicial. Quem é? São 2 pontos dados. E ele deu os 2 pontos? Ele não está na questão, mas ele está no gráfico. A gente consegue enxergar esses pontos no gráfico. Não é isso? Ó? Nós conseguimos enxergar o ponto 0 e 1, não é isso? Ó? Porque ele está tocando em 1, ou seja, quando o meu X é 0, o meu Y é 1. Certo? Então, 0 e 1. E aqui também, ó, ele está tocando no ponto aqui menos 2, ou seja, quando o meu X é menos 2, o meu Y é 0. E ainda mais, a gente pode lembrar, né, que o valor que toca aqui em X, no eixo que está deitado, horizontal, é quem? É a raiz da função, certo? Nós chamamos de raiz da função, não é isso? Então, nós temos 2 pontos. Nós temos o ponto 0 e 1, e nós temos o ponto menos 2 e 0. Aí, o que a gente faz? A gente substitui esses pontos na formulazinha lá de taxa de variação, que é assim que a gente encontra o coeficiente angular. A gente usa a taxa de variação para encontrar o coeficiente angular, que é o valor de A, certo? Da nossa função afim. Então, coloquei aqui a fórmula, né? Y final menos Y inicial dividido por X final menos X inicial, como eu falei no início, né? E aqui os nossos 2 pontos. Então, a gente vai colocar esses 2 pontos na fórmula, ó. Quem é Y2? É 1, certo? Quem é Y1? É 0. Quem é X2? É 0. Quem é X1? Menos 2. Então, a gente vai substituir. Certo? Ó. 1, né? Isso, ó. Y2 é 1 menos 0, certo? X2 é 0 menos 2. Tem o menos da fórmula e o menos do 2. Então, a gente coloca os dois e tem que colocar entre parênteses, certo? Para não confundir. Então, 1 menos 0 é 1, dividido por menos vezes menos é mais, então fica mais 2. Então, fica 1 sobre 2. Então, M é igual a 1 sobre 2. Ou seja, o nosso coeficiente angular, que é o valor de A, da função afim, é meio, 1 sobre 2. Certo? Aí, eu coloquei aqui a nossa função para a gente lembrar, não é isso? Ó, nossa função afim, que nós já estudamos. F de x igual a x mais b. B, como eu falei, é o valor de... É 1, né? O valor que toca ali no eixo que está em pé, no eixo de y. É 1. E quem é A, nós acabamos de encontrar, que é meio. E aí, a gente substitui. Quando a gente substitui, nós temos a função afim. E aí, sim, a partir daí, nós podemos encontrar a função inversa. Ok? Agora, vamos lá. Encontrando a função inversa. Primeiro, a gente sabe que f de x nós chamamos, é y, não é isso? Então, a gente coloca y, né? Para ficar mais fácil. E aí, a gente faz o quê? Inverte os papéis, como eu sempre digo, em todos os exemplos. Porque é sempre a mesma coisa, é sempre assim. Né? A gente vai trocar. Quem é x vira y, quem é y vira x. Então, né? O y vai virar x, então vai ficar x, né? E aqui... vira y, 1 sobre 2 vezes y, certo? E aqui a gente repete mais um. Agora, nós temos que isolar o y, certo? Então, como é que nós vamos, né, isolar o y? Primeiro, ó, o mais 1, né, tá aqui somando, passa subtraindo. Então, vai ficar y sobre 2 igual a x mais 1. O 2 está dividindo, ele passa multiplicando, certo? Então, ele vai vir aqui multiplicando x menos 1, certo? Então, vai ficar y igual a 2
né, que multiplica entre parênteses x menos 1, porque o 2 vai ter que multiplicar ambos os valores. Então, a gente vai fazer, ó, 2 vezes x, que é 2x, e 2 vezes menos 1, menos 2, certo? Então, a nossa função inversa, não esquecendo, né, que nós representamos assim, né, fa menos 1, né, isso vai ser igual a 2x menos 2. Qual a alternativa, que é 2x menos 2? Aqui, ó, alternativa C. Então, a alternativa correta é a alternativa C, certo? Bom, agora vamos para o nosso último exemplo, para a gente encerrar esse vídeo. Dada a função f de x igual a 2x mais 3, dividido por 3x menos 1. A sua inversa será... Aqui nós temos uma divisão, não é isso? Parece até ser mais complicado, mas não é não. É fácil do mesmo jeito das outras questões. A gente faz a mesma coisa. Quem é x vira y, quem é y vira x, e depois a gente isola o y e a gente encontra a nossa função inversa, certo? Então, vamos lá. Bom, como eu sempre falo, né, fica até cansativo, né, eu sempre falando isso, mas f de x é a mesma coisa que y. A gente só colocou aqui o y, para ficar mais bonitinho. Agora, o x vai ficar aqui e o y aqui. Então, vai ficar 2y mais 3 dividido por 3y menos 5. E aqui o x, né, como eu falei. Agora que nós invertemos os papéis, né, isso, agora a gente vai isolar o y. Como é que a gente isola o y aqui, hein, gente? Desse jeito. Sempre quando nós temos uma divisão, a gente tem que fazer, a gente tem que lembrar do cruz-credo, certo? A gente tem que lembrar do cruz-credo, que é meio pelos extremos, ou seja, eu vou multiplicar, ó, o x vezes isso daqui, ó, que é 3y menos 5, e 2y mais 3, vou multiplicar aqui, no caso, pelo valor que tiver dividido no x. Nesse caso aqui é nada, é como se fosse 1, né? Então, vai ser ele vezes 1, que é ele mesmo, é isso? Então, vamos lá. Então, ó, foi o que eu fiz? 2y mais 3, né? Fica só ele, porque ele multiplica o 1. Então, fica ele mesmo. E aí, o x multiplica tudo isso daqui. Como ele multiplica 3y menos 5, então tem que ficar entre parênteses, certo? E aí, a gente vai multiplicar, ó. 3y vezes x é 3xy. X vezes menos 5 é menos 5x, certo? E aí, a gente resolve aqui. Bom, aí agora o que a gente faz? Nós queremos isolar o y, né? Lembrando. Então, o 3 que está somando, a gente passa subtraindo, certo? Aí vai ficar, né? Isso. Aí ele vai... não, perdão, gente. Ele não vai subtraindo, né? Seria só aqui. Seria subtraindo, porém, nós temos o y aqui também, certo? Eu não estava atenta a isso. Nós temos o y aqui também, ó. Nós temos que isolar o y. Então, nós temos que unir os termos semelhantes. Y com y, x com x, certo? Então, o 3 aqui, ele vai permanecer. Por que ele vai permanecer? Nós queremos isolar o y, né? Então, o y vai lá para o outro lado, porque do outro lado nós temos y. E aí, ó, menos 5x passa para o outro lado, mais 5x, ok? Então, vai ficar 3 mais 5x, né? E agora aqui, ó, ainda nós temos x aqui. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma multiplicação, ó. Aqui, não é que nós vamos fazer, aqui já está feita a multiplicação, né? Aqui é a mesma coisa, de 3 vezes x vezes y, e aqui é menos 2 vezes y. Então, nós vamos isolar o y, certo? Ó, a gente vai colocar o y em evidência. Então, y, abre parêntese, multiplica 3x menos 2, certo? Vou colocar aqui, vocês vão entender melhor. Por quê? Ó? Porque quando eu faço, ó, 3x vezes y, é a mesma coisa disso daqui, 3xy. Quando eu faço menos 2 vezes y, é a mesma coisa aqui, menos 2y. E aqui a gente repete, 3 mais 5x. Por que eu fiz isso? Porque aí, ó, aqui não sobrou mais o y. E aí, tudo isso daqui que está multiplicando x, passa para o outro lado dividindo, certo? Então, a gente vai ficar com y é igual a 3 mais 5x dividido por 3x menos 2. Então, essa daqui é a função inversa da nossa função, não é isso? Lembrando, né, que a gente representa por f a menos 1, certo? Coloquei a mesma coisa aqui, só mesmo para lembrar, né, que a gente representa por f a menos 1 a função inversa. Então, a função inversa de 2x mais 3 dividido por 3x menos 5 é 5x mais 3 dividido por 3x menos 2. Certo, gente? Então, como eu falei, esse é o nosso último exemplo desse vídeo.
vamos encerrar nossa aula por aqui. Qualquer dúvida, me procurem, certo? Pelo WhatsApp. Enfim. E função inversa é isso, não tem segredo, certo? A gente inverte os papéis, né? Troca x e y, troca y com x, e depois a gente isola o y, certo?